Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 3. Normalmente o horário de verão começa em dezembro? Outubro, né? Outubro. Achou aí? Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse dia de comemoração dos pais, e muito obrigado pela tua casa, pelos pais que estão aqui, pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos envie a tua palavra, e que mais uma vez sejamos ministrados, transformados e abençoados, em nome de Jesus. Diga amém. Meus queridos, eu gostaria de trazer uma palavra que o tema é: o que os pais esperam do seu filho ou filha? O que os pais esperam dos seus filhos? Toda vez que é dia dos pais, toda vez que a gente comemora o dia dos pais, pelo fato de nós, como pais, querermos, mais do que tudo, que os nossos filhos sejam felizes, abençoados, que sejam um sucesso, toda vez nós acabamos pregando para os pais. É ou não é verdade? Eu nunca fui, eu não me lembro, se eu fui, eu não me lembro, num culto de dia dos pais, que a palavra foi para os filhos. Toda vez a palavra do dia dos pais é para os pais. A homenagem é feita para os pais, no sentido de agradecer, a musiquinha que as crianças fazem, etc, etc, né, o videozinho que passa, mas na hora da ministração, normalmente a gente fala sobre, por exemplo, eu tenho a mensagem, o pai que o seu filho precisa, foi pregado no dia dos pais. Eu tenho uma mensagem, agora eu me confundi. O que os filhos esperam do seu pai. E você fala para o pai o que o filho espera dele. E por aí vai. Mas hoje, eu quero falar para os filhos. Até porque, ainda que você não tenha mais seu pai vivo, como eu também não tenho, e hoje a gente estava na comemoração do Dia dos Pais lá, na chácara do meu avô, do meu sogro, e o Igor no meu colo, uma hora virou e falou assim: e o seu pai, já morreu? Bem discretamente ele me perguntou por que meu pai não estava lá, né? Falei, pois é, Igor, meu pai já morreu. Ele falou, então tá bom. Então, ainda que seu pai também já tenha morrido, eu quero dizer que todo mundo aqui está na posição de filho. Por quê? Porque nós temos um pai celestial. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que a Bíblia fala sobre filhos, se a Bíblia fala é Deus falando, é porque está dentro daquilo que Deus espera dos seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui agradeceu ao Pai Celeste e parabenizou Ele pelo Dia dos Pais? Amém, gente? E outra, além do nosso Pai Celestial, muitos de nós pode ter o seu pai vivo ou ter um pai de consideração. Um pai de criação, um pai espiritual, alguém que você vê, respeita e parabeniza como alguém que é para você uma figura de pai para o seu coração. Então, por isso, às vezes a gente, quando prega para os pais, prega ensinando, às vezes prega motivando e às vezes prega cacetando mesmo, né? Batendo nos pais. Mas hoje não.
Hoje nós vamos falar sobre os filhos. E lendo a Bíblia, e pensando sobre filhos, e procurando sobre o papel dos filhos na família, eu descobri que praticamente o que Deus pede para os filhos, consequentemente, Ele pede para os filhos fazerem com seus pais, consequentemente, é o que Ele espera que nós façamos também com Ele. O que é, número 1, mais importante e praticamente o único pedido de Deus para os filhos? E é o meu primeiro ponto hoje, sobre o que os pais esperam do seu filho ou filha, é obediência e honra. A primeira coisa que um pai, que uma mãe espera de um filho, que Deus espera de um filho, é obediência e honra. E aí eu queria falar uma coisa aqui para quem é filho de Deus, e eu quero falar uma coisa também para quem ainda tem o seu pai e a sua mãe vivos. Gente, como é bom ocuparmos um lugar sem forçar a barra. É muito bom quando você é chefe de uma seção, é líder de uma área, é pastor de uma igreja, e é pai e, portanto, líder daquela família, e você faz aquilo sem ter que forçar a barra. É horrível quando o lugar que é nosso exige que eu bata o pé para que as pessoas entendam e respeitem o meu lugar. Você já passou por uma situação como essa? É ou não é altamente desagradável que você tenha que, a gente usa a expressão, colocar a pessoa no lugar dela? É horrível quando você sente que você está num lugar que é seu, mas você, para exercer aquela função ou aquele papel, precisa forçar a barra e às vezes até bater o pé. Existe uma frase, e eu quero ler essa frase para você, que diz assim: a verdadeira liderança não se impõe, se conquista. Todo mundo fala isso, e eu acredito nisso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito que toda liderança, ela é apenas conquistada. Eu acredito que existem momentos, exceções, não pode ser a regra, não pode ser a regra. Uma liderança que você tem que estar impondo o tempo inteiro, ela não existe. Ela não existe. Porém, ao ler essa frase, ou ao ouvir alguém dizer assim, a verdadeira liderança não se impõe, se conquista. Ou então, quando você ouve alguns palestrantes dizerem assim, toda vez que você precisa dar um grito, você perdeu a sua autoridade ou coisa do tipo. Que bom que eles pensam isso, que bom que eles podem pensar isso, e que bom que eu nunca li isso na Bíblia, então eu posso discordar desse pensamento, porque eu nunca li isso na Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, teve um momento em que Jesus disse assim, vocês me chamam Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ele afirmou a liderança dele. Vocês estão me chamando de Senhor, parabéns, continue, porque eu sou o Senhor. Ele falou, esse é o meu lugar, vocês estão com razão. Agora, quantas vezes ele precisou falar isso no exercício da sua liderança? Quantas vezes? Uma vez. Então ele não vivia dizendo, me respeite. Ele não vivia dizendo, eu sou o líder aqui. Ele não vivia dizendo, você aí, presta atenção. Não, mas se precisar fazer, às vezes tem que fazer. Tem gente que é sem noção, você tem que dar uma batidinha no pé mesmo. E às vezes isso acontece também dentro da nossa casa. Eu não sei, você que é pai e mãe, se você enfrenta um desafio
que eu e Maírla já enfrentamos e enfrentamos ainda. Às vezes, os nossos filhos querem falar conosco como se a gente fosse amigo deles, da mesma idade. Entendeu? Ou então eles querem falar conosco como se tivessem a nossa idade, um dos dois. Eu não sei o que está na cabeça deles. Eu não sei se eles pensam que tem 40 anos para falar conosco de igual para igual, ou se eles olham para nós e pensam que a gente tem 10, 12, 15, 19 anos para falar de igual para igual. Ô, fulano de tal, aí o outro vem e bate boca. Mas por que eu tenho que lavar a louça? Aí nessa hora, irmão, é que é ruim a gente ter que afirmar o lugar que é nosso. Aí você dizer para mim, não, mas a liderança é conquistada. Tem hora que é conquistada assim. Você vai lavar a louça porque eu sou seu pai, criatura. E eu estou mandando você lavar a louça, e você é o filho. E eu ouvi uma história linda de que a chuva continua caindo de cima para baixo. Graças a Deus mesmo. Né? Graças a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu queria dizer que é impossível liderar quem não quer ser liderado. É impossível. Porque exatamente ninguém vai ficar impondo uma liderança o tempo inteiro. Nem dentro de casa a gente suporta viver o tempo inteiro dando ordens. E na verdade eu quero até dar uma dica para os pais, que diz assim, a Bíblia diz assim, onde há lei, a Bíblia diz, há transgressão. A palavra de Deus diz que onde existem leis, certamente haverão situações onde as leis serão quebradas. É uma afirmação. Se existe lei, existe também transgressão da lei. Então eu quero dar um segredo para os pais. Não encham a casa de vocês de leis. Porque se houverem muitas leis, o que vai acontecer? Inevitavelmente as crianças, a família vai fazer o quê? Vai fazer o quê, gente? Me ajuda aí? Quebrar as leis. E se leis são colocadas, e leis o tempo inteiro são quebradas, e nós não vemos as leis sendo quebradas e não existe punição, o que acontece com a autoridade? Se perde, se enfraquece. Então, sabe qual tem sido a nossa política em casa? A gente negocia tudo que pode negociar. Ou seja, eu vou dizer sim o máximo que eu puder. Para quando eu dizer não, o meu não valer. Agora olha só. Menino, senta. Não mexe. Para. Fica quieto. Não anda. Cuidado. O menino falou, o que você quer? Amarrar o menino? Um dia eu cheguei em casa com a Maíra, ela falou assim, meu Deus, essa casa, toda hora está bagunçada. A gente tinha só a Maísa e a Bianca, não é? Acho que só a Maísa, acho que a Maísa era a Bianca pequenininha, acho que tinha a Bianca já pequenininha, a Maísa toda hora, é louça, toda hora é isso e tal. Aí eu falei para ela, amor, pois é, né, está todo mundo vivo aqui em casa. O dia que a gente morrer, não vai ter louça. O dia que a gente morrer, não vai ter bagunça. Não vai ter nenhuma cama desarrumada. Vai ficar tudo normal, né? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o celeiro limpo significa que não tem boi. E se não tem boi, não tem trabalho, não tem dinheiro. Meu irmão, a gente decidiu, sabe fazer o quê? Enquanto tinha criança pequena, ter casa para os filhos e não para visita. A gente decidiu ter sala de criança e não sala de visita, porque senão você vai colocar leis para os seus filhos que eles não vão conseguir cumprir. Tem como. Agora hoje, que o mais novinho tem 11 anos, nossa sala, irmão, parece de boneca.
tudo arrumadinho, tem coisa de quebrar, mesmo assim, de vez em quando quebra, né? Tá lá, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas tem uma fase que não tem jeito. Então, deixa eu falar uma coisa para você, não tem como liderar se a pessoa não quer ser liderada. Não tem como exercer essa função na igreja, na célula, na casa, na família, com os filhos, com a esposa que é rebelde, com a esposa que não ouve, que é a esposa que não se põe no seu lugar. Então, é verdade que a liderança se conquista, mas também é verdade que às vezes tem que bater o pé. Mas eu quero dizer para os filhos que estão aqui, presta atenção, filhos de Deus e filhos de alguém, e meus filhos, especialmente, é horrível quando você precisa ocupar esse lugar forçando a barra. Então, eu quero dar umas dicas aqui. Se seu pai ou sua mãe disser não, tenha liberdade de argumentar uma vez. Pai, mãe, você está dizendo não, mas deixa eu só falar uma coisa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Capricha no argumento. Faça o melhor que você puder. Se torne o advogado com a argumentação infalível. Deixa eu dizer uma coisa. Dê um cheque mate no seu pai ou na sua mãe. Porque se você der só um cheque ao rei, ele vai correr. Se você argumentar, mas pai, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Ricardinho, meu irmão, 10 horas, hora de dormir. Mas pai, amanhã é sábado, eu não preciso acordar cedo. Ah, é verdade. Mas se for dia de semana, mas pai, é porque a gente está aqui com a nossa família e tal e tal. Ok, você argumentou que quer dormir mais tarde. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Então, se o pai ou a mãe insistir em dar aquela ordem, pare de insistir em mudar a ordem. Procura uma pessoa que não casou ainda, que é filho de alguém, ou se você sabe que o pai e a mãe estão vivos, diz assim para ele, quando você receber um não, diga assim para ele, pare de insistir. Isso é desagradável. Amanhã eu quero só liberar uma palavra para vocês aqui, que não é de maldição, e nem é uma palavra que adianta você repreender. Amanhã você vai ter um filho e uma filha também. E é horrível essa situação de você dizer, ei, não pode. Mas mãe, eu tal e tal. Não pode. Ah, e aí fica insistindo. E essa insistência, ela além de ser desagradável, ser chata, é uma insistência também culpa dos pais. Por quê? Porque o filho dá uma pressão e ele cede. Aí ele aprendeu o caminho de pressionar. Só que, quando ele estiver trabalhando, quando ele for direto no Pai do céu, e que Deus disser, não, quanto mais você pedir, mais o negócio fica duro. Então pare de insistir. Quem entendeu? Quando Deus disser não para você, quando seu pai disser não, quando sua mãe disser não, quando alguém disser não, que é alguém sobre você, você tem liberdade talvez de insistir mais uma vez, mas depois disso pare. Quem aqui, irmãos, dos jovens e adolescentes, e pessoas que tiveram essa experiência, sabe que não é bom quando a mãe fala uma coisa, tipo uma praguinha. Sabe uma praguinha? Quando você fala assim, mãe, eu estou indo lá, ela diz assim, não vai não, que vai dar coisa errada. Irmão, quem conhece o que é uma mãe e um pai, não vai. Não vai, não tem coragem. Gente, eu não era crente, mas eu tinha me arrebentado tanto da minha mãe falar coisa, e eu fazer, e não dar certo, que era o show do Legião Urbana aqui em Brasília, aquele que quebrou Brasília inteira, e eu ia, e a minha mãe olhou no meu olho, e ela liberou uma praga tão miserável,
que eu não tive coragem de ir, eu fiquei em casa com ódio, com raiva, doido para beber, doido para aprontar, doido para ir para o show, não era convertido, e eu fiquei em casa com ódio, e sabe o que eu vi depois no outro dia, aquela quebradeira? Eu falei, se eu tivesse ali, eu podia ter morrido, porque eu estaria no meio da situação, ou preso, ou alguma coisa desse tipo. Então deixa eu te falar uma coisa, meu querido, pare, quando Deus disser para você assim, não dê ré, pare de insistir, amém? Outra coisa importantíssima, uma das filhas foi embora daqui, não aguentou não? Uma coisa importantíssima, além de não insistir, querido filho e filha, não emburre. Coisa horrível é a pessoa falar assim, tá bom. É horrível. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui vive dentro de uma casa com gente, com marido, com esposa, com filho. É horrível quando uma pessoa emburra. O clima acabou, estragou, né? Pai, eu estou fazendo... Não pode. Aí a gente vai, eu pelo menos sou assim, eu digo não, a pessoa insiste, se o argumento dela é inteligente, convincente, eu sou uma pessoa normalmente coerente, eu não tenho dificuldade de reconhecer, não, tá bom, realmente, então tá, pode ir. E eu nem gosto de dizer não, a maioria das vezes eu digo sim. Mas, se eu disser não, eu falo, não. Aí, o que acontece? Fica insistindo. Aí, às vezes que eu cedo, dá errado. Aí, quando dá errado, eu fico com ódio de mim mesmo. Eu não fico com raiva de quem insistiu, eu falo para mim mesmo, mas você foi ouvir de novo a sua mulher. Né? Aí eu lembro do Adão ouvindo a Eva. Aí eu falo, você foi ouvir a Maísa, foi ouvir. Hoje mesmo, hoje. Eu fui dormir, antes de todo mundo na casa, com a seguinte instrução. Amor, eu vou mais cedo para a chácara, minha esposa, para ajudar minha mãe na comida. Eu falei, amor, eu vou chegar na hora do almoço mesmo, porque eu quero preparar a palavra, né? Eu quero orar, então eu vou só na hora do almoço. Então fui dormir com esse combinado. Quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu WhatsApp. Amor, eu estava escrevendo um livro, minha esposa, e eu fui deitar 7h da manhã. Então eu só vou levantar meio-dia para ir com você. Mas a Maísa e a Bianca vão com a Ju e ajudam lá e pode ir na frente. Tá bom. Ju, que horas você está indo? 11h. Já era 10h20. E eu falei, uai. Aí eu fui nas meninas. Maísa, você tem que ir com a sua tia. Eu fiquei na mocidade, teve reunião, eu fui dormir, era 4h da manhã, eu estou com dor de cabeça, deixa eu dormir. Aí eu fiquei com o coração assim, né? Aí liguei para a Ju, aí a Ju, pois é, precisa de ajuda. Irmão, eu vou acordar a minha mulher para perguntar o que fazer, mas ia virar um peteco. Entendeu? Aí eu pensei. O que eu fiz? Maísa, tem jeito não. Antes você ficar com raiva do que a chefa, né? Acorda você, acorda a Bianca, bora, vai com a sua tia. Irmãos, eu louvo a Deus que hoje é testemunho, não é testemunho. Levantaram alegres, levantaram felizes, tomou remedinho para dor de cabeça, foi para a casa da vovó com a titia, arrumou a comida, deu tudo certo. É tão bom quando você faz as coisas sem emburramento. Tá bom, Deus, vou fazer, né? Mas vamos ficar uma semana sem se falar aí. Porque está com raiva, vou dar um gelo em Deus.
vou dar um gelo no meu pai, vou dar um gelo na minha mãe, fica com a cara fechada, fica demonstrando que não gostou o tempo inteiro. Aí a gente quer quebrar o clima, eu quero quebrar o clima, minha vontade é essa. Eu dei um não, aí ouvi o não, aí você vê que a pessoa ficou meio chateada, você dá uns 10 minutos para a pessoa assimilar a chateação, todo mundo tem direito de ficar chateado, não pode o pai e a mãe. Não fique com raiva. Ué, gente, a pessoa sentiu raiva, ela tem que sentir raiva. Deixa ela sentir raiva. Mas não pode também ficar cultivando a raiva, né? Deixar um dia inteiro de raiva. Então a gente ensina. Tem uns 10 minutos, aí você vem fazer uma brincadeira. Vem fazer uma brincadeira, vem fazer uma gracinha, faz uma pergunta de outro lado da história, para ver se quebra o clima, aí o outro vai e continua no emburramento. Bom. Como é que foi lá? Bom, normal. Que raiva. Que raiva. Continua emburrado. Continua achando ruim quando a nossa intenção é a melhor possível. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, pelo resto da sua vida, fala para ela. Com Deus, comigo, com qualquer pessoa. Fala, não emburra não, criatura. O que a Bíblia diz? Isso aqui é praticamente a única ordem de Deus. A Bíblia diz, filhos, obedeçam os seus pais. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, para todo mundo, quem tem acho que o mais novinho aqui deve ter 8, 10 anos, até quem tem 90 anos de idade aqui. Quem se arrepende de não ter obedecido seu pai e sua mãe em alguma coisa da vida, levanta a mão bem alto. Quem se arrepende? Ai, se eu tivesse estudado. Quantas vezes meu pai e minha mãe disse, vai estudar, menino. Ah, se eu não tivesse casado. Meu pai e minha mãe tinham dito para mim, para não casar com essa criatura. Ah, se eu tivesse feito a aula de inglês que minha mãe pagou para mim. Ah, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não estaria hoje com 80, 90, 100 quilos. Ah, se, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que arrependimento eu tenho em tantas áreas da minha vida de não ter dado ouvido ao meu pai e à minha mãe, sobre amizades que não prestavam, relacionamentos que não prestavam, estudo, trabalho e tantas outras coisas. Eu quero dizer para você uma coisa, querido, cuidado, obedeça seu pai e sua mãe, a promessa é, para que se prolongue seus dias na vida e tudo te vá bem. Amém? Agora, não é só obediência, é obediência e honra. Aqui ainda, eu falei obediência e honra. E honra é um pouco mais do que obediência. Porque eu posso obedecer a alguém e não honrar essa pessoa. Então é claro o versículo que diz, honra o teu pai, aliás, obedece, filhos, obedecer os vossos pais, e diz para também, além de obedecer, fazer o quê? Honrar o pai e a mãe. Irmão, eu não vou falar muito sobre honra, honrar é dar posição de destaque, é dar posição de privilégio, honrar é um pouco mais do que obediência, honrar é reconhecimento mais investimento. Honra é mais do que reconhecimento. Reconhecimento é você dizer para alguém, olha, você é uma bênção, pai. E o que é honra? Não é só o reconhecimento, porque reconhecimento fica na parte do elogio e do reconhecimento em si próprio. E quando você dá um presente para o seu pai, mas no seu coração você faz aquilo por obrigação, você está investindo. Você gastou dinheiro, você foi na loja, comprou uma camisa do Dia dos Pais,
deu para o seu pai, mas você deu porque a sociedade, porque o dia exige que você faça, porque no seu coração você não faria. Então você investiu no seu pai, mas não honrou seu pai. O que é a honra? A honra é o reconhecimento mais o investimento. Quando eu junto as duas coisas, eu posso chamar isso de honra. Por isso que a Bíblia diz, honra a Deus. Aí você pergunta, como? Com os teus bens. Com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. Como é que eu honro a Deus? Reconhecimento mais investimento. Destaque. Eu honro, eu amo colocar em cima a figura dessa pessoa importante. Então, obediência e honra. Lamentações 3:27, para quem não casou ainda, essa palavra é para quem não casou ainda. Quem não casou ainda, levanta a mão bem alto. Quem é solteiro, quem não casou. Muita gente. Olha lá. Bom é para o jovem, para o homem, suportar o jugo da mocidade. Bom é para o jovem suportar o jugo da mocidade. Ou seja, enquanto você estiver na casa dos seus pais, funcionam as leis dos seus pais. O jugo da mocidade, o peso que um jovem carrega, não é o peso de pagar suas contas na maioria das vezes, não é o peso de conduzir a casa, não é o peso de ter a liderança espiritual da casa, de ser o exemplo da casa, mas o peso que vem sobre o jovem é suportar na mocidade o peso. Qual é o peso? O peso de não ter relação sexual antes do casamento, esse é um jugo da mocidade, e dentre esses pesos é o de obedecer ao pai e à mãe. Quem entendeu, diga amém. Qual é a única situação em que um jovem pode desobedecer o seu pai e sua mãe? A única. Quando que o pai e a mãe for levá-lo ao pecado, ou seja, vai contra o pai dos pais. Fora isso, ordem de pai e mãe tem que ser seguida. Amém, queridos? Isso enquanto você, claro, está debaixo da liderança do seu pai e de sua mãe. 2. O que um pai e uma mãe espera de um filho? Amor e carinho. Deus espera louvor e adoração dos seus filhos. Um pai espera do filho amor e carinho. Como é que eu posso demonstrar amor e carinho pelo meu pai, pastor, pela minha mãe? Eu não sei se você tem liberdade, não sei se vocês construíram isso na sua casa, mas se você não tem essa liberdade, você pode começar escrevendo alguma coisa para ele. Pastor, não tenho liberdade de dar um abraço no meu pai. Eu não tenho liberdade de dar um beijo no meu pai. Então comece escrevendo algo, porque aí você deixa lá. Mas expressa amor e carinho. Eu já chorei muitas vezes lendo coisas que meus filhos escreveram para mim, que tocaram meu coração, que me emocionaram, que me abençoaram. Hoje, na declaração do Dia dos Pais, eu chorei, não aguentei a declaração. Então você pode, e nós queremos, precisamos e esperamos a nossa maneira que você expresse por nós amor e carinho. Porque muitas vezes, lamentavelmente, eu vejo filhos que, independente das circunstâncias, às vezes o erro é até do pai e da mãe, mas não expressam e não demonstram amor e carinho. Porém, como eu sou pastor, já fui em muitos enterros. E eu já fui em muitos enterros de conhecer o relacionamento do pai com o filho, e desse relacionamento ser o pior possível, mas o filho está ali no caixão, arrependido de não ter dito para o pai, mesmo em meio a tantos problemas, as coisas boas que aquele pai tinha. Porque se eu não posso dizer que meu pai foi um modelo para mim disso ou daquilo, mas eu tenho que achar, tem que ter, eu sei que tem alguma coisa que serve para eu dizer, pai, eu quero te apreciar, te elogiar. E, irmãos, que triste é ver que muita gente só faz isso quando a pessoa já não mais pode receber
esse reconhecimento e esse carinho. A chance que você tem de demonstrar amor e carinho por quem você ama é enquanto você e essa pessoa está viva. E a gente nunca sabe qual vai ser o dia de cada um de nós, né? Ninguém aqui sabe. A gente sabe que tem uma fila. E todo mundo tem uma senha. E a gente fica torcendo para não chamar o nosso número, né? Mas se chamar, já era. Se chamar, já era. Chamou, blau, blau. E aí, você está lá, olhando para o filho, não falou o que deveria ter falado. Agora é tarde. Está lá o pai, está lá a mãe, não falou o que deveria falar. Então, eu quero dizer para você, se você não tem liberdade, não tem nem condições de fazer isso fisicamente, faça escrevendo. Mande uma carta, mande um e-mail, manda um WhatsApp, escreve. Eu não estou falando só de hoje, no Dia dos Pais, não, gente. Pai não espera, nem mãe, reconhecimento só no dia do pai e da mãe, não. A gente espera na convivência com os filhos amor e carinho. Como é que a gente faz isso? Escreve algo, um abraço de verdade. Um abraço de verdade. Vou aproveitar o Cleito. Vem cá, Cleito, por favor, rapidinho. Sobe aqui, por gentileza. O Cleito é meu filho. Ô, meu filho! Aí me dá um abraço. Isso não é abraço, irmão. Né? O que é um abraço? Pai. Oh, meu paizão, te amo. Arrocha. Você não pode arrochar outro homem, não, mas teu pai você pode, irmão. É o único homem que você pode, deve abraçar desse jeito aí. O restante você dá um, e aí, beleza? Tá bom. Mas seu pai não, dá um arroxo nesse velho aí, pega ele, abraça ele, entendeu? Dá uma apertada nele. Beijo. Ele gosta, tem gente que não gosta muito, mas se ele gosta, beija esse velho, beija esse homem, né? O que mais, pastor, que eu posso fazer? Ir junto nos lugares com ele. Vamos comigo ali. Ah, não, quero jogar. Vamos comigo ali, rapaz. Quando você vai com seu pai, especialmente o pai, num lugar que ele te chama, você está demonstrando por ele amor e carinho. Vá com ele. Outra coisa, deixa eu dar uma dica aqui para quem mora na casa do pai ainda e da mãe. Olha aqui para mim. Tem pais, eu não sou um desses, mas tem pais que só se sentem amados vendo você trabalhar. Tem. O negócio dele é ver você se movimentando. Se você ficar parado, a sensação que ele tem é que você está virando preguiçoso ou preguiçosa. Então o que ele faz? Ele senta e fala, pega uma água para mim. Aí você vai e traz a água. Aí quando você senta, que você pensa, agora eu vou sentar e falar, pega para mim meu celular que eu deixei lá no quarto. Rapaz, arruma isso aqui. Vamos dar uma limpada, não sei o quê. É o jeito que ele se sente amado. Olha para essa pessoa aí e fala assim, suporta o jugo da mocidade. Tem pai e mãe que só se sente amado se você estiver servindo, se você estiver ajudando, se você estiver envolvido, cooperando. Tem pai e mãe que vai se sentir amado se você jogar com ele o que ele gosta de jogar. Às vezes é buraco, é dominó. Vai jogar com ele, vai se sentir amado se você estiver perto dele, conversando na atenção, ouvindo pela 10ª milésima vez a piada dele igual. Mas ele espera receber de você amor e carinho. Terceira coisa. Um pai, e até aqui tudo bate com Deus, viu? Deus espera ser obedecido e honrado por seus filhos. Deus espera ser amado, e isso é louvor e adoração. E ele diz, me louve, ele diz, me adore. E um pai, ele espera dos filhos confiança. E Deus também. Um pai espera que o filho confie no amor que ele tem por você. Eu não sei, irmão, se é possível um filho ter a revelação, antes de ser pai,
do tanto que um pai ama o filho. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho por nós. Não existe um pai normal, que não morra pelos seus filhos. Não existe. Se tiver um criminoso e ele falar para o pai assim, você vai escolher, ou eu mato você ou eu mato seu filho. Qualquer pai, desconsiderando qualquer louco, vai dizer, me mata, mas não mata o meu filho. Esse é o amor de pai. Eu tenho certeza que quem aqui é pai e mãe já passou pela situação que eu passei, de às vezes ver o seu filho gripado, bebê, sem respirar, e irmãos, a vontade de trocar de lugar. Na minha cabeça vinha, gente, por que essa gripe não vem em mim? E deixa o menino em paz, respirando. A gente fica agoniado, a gente quer fazer alguma coisa, a gente não quer que ele sofra, a gente não quer que ele perca, a gente faz besteira, a gente briga, né? Se um menino menor da idade dele bate nele, a nossa vontade é bater no menino. Não é verdade, irmão? 2 meninos de 4 anos, um bateu no outro, a gente fica olhando para o menino assim, rapaz, né? Eu já ouvi história de pai que passou e deu um beliscão no menino e saiu para ninguém ver, no menino dos outros. O que realmente arrumou confusão com o filho dos outros, que é um absurdo. É o amor de pai. O pai ama, o pai quer o melhor, o pai não quer ver o menino mal. O pai ama. Então, o que o pai espera? Espera que o filho confie nesse amor que ele tem por ele, de dar a própria vida pelo filho. Agora você vê como é que Deus nos amou, que ele, no lugar de pedir não vou entregar meu filho, ele deu o filho dele para que nós pudéssemos ser salvos. Não, Deus merece uma salva de palmas agora. Vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso. Enquanto, se uma pessoa dissesse para mim assim, você escolhe que eu mate todo mundo aqui dentro, ou seu filho, eu ia dizer, vamos matar todo mundo. Todo mundo vai deixar meu filho vivo? Eu morro e todo mundo deixa ele vivo. Enquanto eu faria isso, Deus disse, eu vou permitir que meu filho morra, para que todo mundo viva, seja salvo. Esse é o amor de Deus. Nunca duvide o tanto que Deus te ama, porque Ele deu o seu único filho para morrer por você. Se só você fosse aceitar, Ele teria feito tudo o que Ele fez. Amém, gente? O que ele espera, o pai? Ele espera a confiança que nós queremos o melhor para a sua vida. Um pai e uma mãe quer o que para o filho? O melhor. A gente espera que o filho seja, filho e filha, né? Seja nosso amigo. A gente espera que os nossos filhos abram o coração para nós. A gente não gostaria que você fosse mais amigo de outra pessoa do que de nós. Não gostaria que você abrisse mais a sua vida com qualquer pessoa que seja, até mesmo um pastor, do que conosco. Um pai e uma mãe esperam que os filhos abram o coração para ele. Esperam que ele contem os problemas dele para ele. Que eles confessem os erros dele para ele. Nós esperamos que os nossos filhos abram o coração para nós. Assim como Deus espera que a gente confesse nossos pecados para Ele, fale dos nossos problemas para Ele, das nossas lutas, abra o coração para Ele. Queremos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Não é verdade, pais que estão aqui, sim ou não? Queremos. Queremos que Ele fale, queremos que Ele abra, queremos que Ele converse, queremos achar uma maneira de alcançar o seu coração e conquistar a sua confiança e a sua alma. E é muito bom quando a gente fala o que espera dos outros, sabia, irmãos? Tem muita gente em relacionamentos que não fala o que espera do outro. Eu tive muitos problemas com pastores que pediram minha cobertura, porque, pastor, eu quero a sua cobertura. Aí eu dizia, tá bom, orava e estava coberto. E depois o cara, não é isso, saía. Aí hoje, quando me procura, pastor, eu quero sua cobertura. Aí eu pergunto, o que você espera de uma cobertura? Eu espero que o senhor converse comigo dia sim, dia não. Eu falo, não posso.
Eu não posso. Espero que o senhor pregue na minha igreja uma vez por mês. Não posso. Eu não posso. Se a sua expectativa é essa, eu já quero te avisar para não frustrar você. Então é bom quando a gente fala o que espera. Eu quero dizer para os meus filhos e para os filhos que estão aqui, que os pais esperam que vocês confiem no amor deles, que eles querem o melhor para vocês, que vocês abram o coração, conversem, que se tornem os melhores amigos. Uma família unida, amiga, que abre com liberdade a alma um para o outro. Amém, gente? E por último, os pais esperam que os seus filhos tenham por eles compreensão e perdão. Nós esperamos dos nossos filhos compreensão e perdão. Por quê? Porque certamente nós erramos e vamos errar muito. Mas o que uma ovelha, isso aqui já não é, Deus não espera, nem perdão, nem compreensão, isso é bem humano, é bem nosso. A parte de Deus terminou no 3, aqui é com a gente. Nós esperamos perdão e compreensão. Olha para mim, você que é ovelha, você que tem um discipulador, você que tem um amigo, você que tem pai e mãe. Quando eu errei e quando eu erro com os meus filhos, eu erro tentando acertar. Gente, tirando a exceção da exceção, porque essa coisa de pai e mãe com filho é tão forte, que isso é a exceção da exceção, é uma coisa assim, mínima, nem merecia ser comentada. Nem merecia ser comentada. Não existe um pai e uma mãe que faça algo com a intenção de prejudicar o filho. Eu vou falar isso aqui porque eu quero que ele seja traumatizado. Eu quero gerar traumas nele. Eu quero fazer dele uma pessoa insegura. Eu quero fazer dele uma pessoa doente emocionalmente. Não existe isso. Mesmo quando um pai e uma mãe grita, bate, amaldiçoa, mesmo quando um pai e uma mãe faz uma coisa absurdamente errada, na cabeça dele, ele acha que aquilo vai gerar um efeito de coisas boas. Está entendendo? Por exemplo, o pai não quer, eu estou dando um exemplo, é o que me veio na cabeça agora. Um pai não quer que o filho seja gay. O pai não quer. Aí o menino faz uma coisa, aí ele pensa, se eu falar que ele está com um jeitinho de mulher, ele vai ficar com raiva, reagir, vai virar homem. Então, quando ele fala uma coisa que, na verdade, até fortalece o comportamento ruim que ele não quer, ele está fazendo errado. Mas a intenção era boa. Então, o que a gente quer? À medida que a gente vai envelhecendo e descobrindo os erros que cometemos, às vezes com o erro de não disciplinar, o erro de disciplinar demais, com o erro disso ou daquilo. Quando a gente vai envelhecendo e percebendo, a gente espera o quê? Perdão. Porque a gente queria acertar. A gente errou achando que estava fazendo melhor. Mesmo quando proibiu o que não era para proibir. Mesmo quando deixou o que não era para deixar. Mesmo quando falou para fazer o que não era para fazer, ou para não fazer o que era para fazer, e assim por diante. Todas as vezes que nós erramos com você, saiba que a gente estava tentando acertar. Achou na limitação que estava fazendo melhor. Nossa história, queridos, não foi fácil. Sabe o que acontece? O esclarecimento que existe hoje, a valorização que a sociedade e a igreja dá para a alma, para as emoções,
nos fizeram ser pais melhores do que os pais que nós tivemos, mas mesmo assim com muitos limites. Então, eu fico olhando para Maísa, Bianca, Ricardinho, Josué, gente, que maravilha, que maravilha. Eu cresci num lar que eu posso dar graças a Deus. Olha só, olha para mim, olha o que eu posso agradecer. Meu pai era alcoólatra. Minha mãe e meu pai brigavam todo final de semana, quebrava o pau, separava, voltava. Meu pai estava com uma mansão, quebrava por causa de jogo, por causa de bebida, de aposta, perdia tudo, ficava na lama. Minha mãe batia, gritava, você pensa numa loucura, num trem desestruturado. Mas nunca fui violentado, nunca fui espancado. Minha mãe e meu pai me ensinaram a falar a verdade, caráter, pagar conta em dia, me colocaram em boas escolas. Então, eu posso dizer para você que eu sou um sortudo. E olha, que desgraceira que não era. Outros cresceram sendo chutado, outros cresceram, se criaram. Pai e mãe viveu. E por aí vai. Esses são os melhores da nossa época. São os melhores. Aí você tem um pai e uma mãe hoje que tem muitos problemas, muitos limites, mas que dão para você uma criação infinitamente melhor do que aqueles tiveram. Eles não repetem na íntegra o que eles viveram com os pais deles. Por isso que nós pedimos a você hoje, filhos, compreendam a gente. Compreendam. Compreendam, às vezes, a gente não ser tão amoroso como você esperava, a gente não ser tão disciplinado, compreendam nossos problemas emocionais, compreendam nossa cara fechada, compreendam, às vezes, o grito que é dado, compreendam, por quê? Porque nós viemos de histórias muito difíceis, muito difíceis. E pedimos para você também perdão. Perdão por todas as vezes que tentamos acertar e, na verdade, estávamos errando. Um pastor de verdade, irmão, ele faz alguma coisa para prejudicar a igreja? Para prejudicar a ovelha? Ele dá um conselho, tomara que ela me ouça e caia bem na boca do lobo. Não. Um líder faz uma coisa dessa, um irmão faz uma coisa dessa, não. A gente faz, dentro do nosso limite, o melhor que podemos. O melhor que podemos. Agora, nós pedimos a você, filho e filha, compreensão e perdão pelas vezes que, limitados que somos, erramos, e por termos errado, pedimos perdão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Eu sou terminantemente contra cristão ouvir música que não é cristã. É o meu pensamento. Sou terminantemente contra, na minha casa não permito, não ouço. Mas eu não era cristão quando ouvi a música que eu acho que tem tudo a ver, esse refrão do Renato Russo, que para mim é um anti-herói, um anti-modelo, mas essa frase da música dele, eu concordo plenamente. Tem uma música dele que diz assim: você me diz que os seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Você vai ser pai. Você vai ser mãe. E você vai precisar de filhos que te obedeçam, te honrem. Você vai precisar de filhos que façam o quê? Tem amor e carinho,
tenha confiança, que tenha compreensão e perdão por você. Então, filho e filha, a hora de plantar o que você vai colher amanhã é agora, dentro da casa do seu pai e da sua mãe, vivendo o melhor que você pode, obedecendo a palavra que diz: obedeça seus pais, honre seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, e ele vai fazer com que você vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Feche seus olhos. Pastor, eu como você, fico de olhos fechados orando, também não tenho mais pai. Então pense em Deus. Você tem obedecido e honrado a Deus? Você tem tido amor e carinho, louvor e adoração a Deus? Você tem confiado no amor de Deus? Aberto seu coração para Deus? Pense em Deus. E faça uma oração. A gente ainda vai homenagear os pais, orar pelos pais, abençoar os pais, mas eu queria que você agora desse uma resposta para Deus. Que tipo de filho você tem sido? O que os pais esperam dos seus filhos?